agora a gente vai para a parte assim, ó, mais importante da aula. Tudo que eu estou explicando para vocês é importante, vocês precisam conhecer, precisam entender, mas agora é que o bicho pega. Então vamos lá, pega papel e caneta, porque para o raciocínio clínico, né, a gente falou aí da primeira coisa que é fundamental, que é conhecer a anatomia. Agora a gente vai para o segundo passo, o segundo pilar, que é fundamental para você ser um massoterapeuta especialista em dor, que é dominar fisiologia e a patologia, que a gente junta tudo e chama de fisiopatologia. Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui tudo que está alterado lá dentro das células, dos vasos, tudo do funcionamento do organismo do paciente. Tá? E agora sim, esse conteúdo é para poucos, né? Como alguém já disse aqui, é muito difícil. Realmente, se você for preguiçoso, você não vai conseguir. Você não é que você não vai conseguir. Se você for preguiçoso, a sua preguiça não vai deixar você absorver esse conteúdo. Mas assim, eu te garanto, como eu falo, o conteúdo transforma. Uma vez que você sabe disso, você vai se diferenciar, você vai tocar o seu paciente sabendo aquilo que você está fazendo e não contar com a sorte e nem ficar assim no escuro. Vamos ver então quais são as alterações fisiológicas. Então, a gente chama de fisiopatologia, alterações fisiológicas nessa patologia, que é o lipedema. Primeira alteração que a gente tem, no caso do lipedema, é a hipertrofia e hiperplasia dos adipócitos. Isso acontece por quê? Isso acontece por conta, né, da predisposição genética que leva a distúrbios hormonais. Então, como eu acabei de falar para vocês, a alteração de estrogênio e de progesterona impacta no processo de lipogênese e de lipólise e na distribuição das células de gordura. Então, a alteração desses hormônios, desses dois hormônios, aumenta a produção de células de gordura e altera a distribuição. Não vai se distribuir de uma forma homogênea, vai se concentrar em determinadas regiões. Então, a hipertrofia é o aumento do volume e a hiperplasia é o aumento na quantidade. Então, no lipedema, a paciente tem tanto o aumento do volume das células de gordura. Lembra? Células de gordura são as células que estão nessa camada aqui, terceira camada da nossa pele, aqui, abaixo da derme, a gente tem aqui a tela subcutânea. Então, a gente tem o aumento do volume e o aumento no número das células de gordura, que são os adipócitos. Por quê? Por conta das alterações hormonais do estrogênio e da progesterona. Então, o paciente com lipedema tem o aumento do volume e do número das células de gordura. Aí, o que acontece? Olha só como é um raciocínio mesmo que a gente precisa ir fazendo. Uma coisa vai desencadeando outra. Uma vez que a gente tem o aumento no volume das células de gordura, essas células de gordura, o que elas vão ocasionar? Quando essas células de gordura aumentam de volume, desencadeia um processo de inflamação. Então, esse processo inflamatório, o aumento do volume das células de gordura, o que vai acontecer? Vou até desenhar aqui. Se a gente tem essas células de gordura aqui aumentando de volume, ela era desse tamanho. A partir do momento que ela aumenta e fica desse tamanho, essa célula vai ocupar um espaço maior. Aí imagina várias células aumentando de volume. O que vai acontecer? Olha aqui, ó, presta atenção, hein? O aumento dessas células, elas vão acabar comprimindo essa outra estrutura que tem aqui. O que é o aumento do volume? O que acontece se essas células estão aumentando de volume e elas têm o mesmo espaço? Priscila, massoterapeuta, mandou aqui no Instagram, os vasos sanguíneos. Isso mesmo, gente. Tá vendo que conforme as células de gordura, elas aumentam de volume e aumentam o número também, elas vão comprimir os vasos sanguíneos. E se as células de gordura comprimem os vasos, causa uma situação chamada hipóxia. Nath, o que é hipóxia? Hipóxia é falta
de oxigênio. Porque se vai comprimir as artérias, por exemplo, né, que são os vasos que trazem oxigênio e nutrientes, se esses vasos ficam comprimidos, imagina, é fácil a gente entender. Imagina, sabe aquela mangueira que a gente lava o chão? Se você, em alguma parte daquela mangueira, você dobra ela, o que acontece? Você interrompe o fluxo de água naquela mangueira, certo? É a mesma coisa que vai acontecer lá nos vasos linfáticos, nas artérias, por exemplo. Se as células de gordura aumentam de volume, elas vão comprimir, né, os vasos e aí deixa de passar sangue. Se deixa de passar sangue aqui pelas artérias, vai chegar menos oxigênio e menos nutrientes no tecido. Isso é chamado, essa situação, ela é chamada de hipóxia, de falta de oxigênio. E toda vez, gente, que a gente tem uma situação de falta de oxigênio em qualquer tecido do corpo, então diminuiu, então aqui nesse tecido a gente vai ter diminuição de oxigênio. Essa situação aqui é chamada de hipóxia. Difícil escrever com o mouse, hein? Escrever hipóxia. Essa situação gera a hipóxia e toda vez que a gente tem uma situação de hipóxia, a gente começa a ter a liberação de substâncias inflamatórias. Então, a gente tem substâncias inflamatórias aqui que são liberadas no tecido toda vez que a gente tem uma situação onde falta oxigênio. Por que tem a liberação de substâncias inflamatórias? Porque o organismo entende que se tem falta de oxigênio, é uma situação de perigo. As células, nenhuma célula do nosso corpo pode ficar sem receber oxigênio, porque isso leva uma lesão. Por exemplo, quando falta oxigênio no cérebro, né, a gente tem uma lesão daquela área. Pode ter um AVC, por exemplo. Então, todas as células do nosso corpo, elas precisam estar sempre recebendo oxigênio e nutrientes através da circulação. Se qualquer região falta oxigênio, o organismo já começa a liberar essas substâncias inflamatórias aqui, porque quando a gente tem as substâncias inflamatórias que estão aqui, ó, essas substâncias inflamatórias, elas sinalizam. Olha como é fantástico, como é incrível o nosso organismo, mas você precisa entender, você precisa ter esse conhecimento. Então, a presença de substâncias inflamatórias que estão aqui vão ativar essas substâncias inflamatórias, elas mandam uma informação para células de defesa do nosso corpo. Então, quando tem substâncias inflamatórias, as nossas células de defesa, elas vão até o local da inflamação. Para quê? Porque as substâncias inflamatórias, elas sinalizam o organismo de que tem algo errado lá. Se tem algo de errado, se tem uma inflamação, as nossas células de defesa precisam ir lá para combater essa inflamação. Então, no lipedema, o aumento do volume e da quantidade dos adipócitos por conta das alterações hormonais comprime o sistema circulatório, né, como por exemplo as artérias. Com isso, lá nos tecidos vão chegar vai ter menos oxigênio, que é a situação de hipóxia. Quando a gente tem uma queda do oxigênio, falta de oxigênio, tem a liberação de substâncias inflamatórias. Quando a gente tem substâncias inflamatórias, elas atraem as células de defesa, porque as substâncias inflamatórias estão dizendo para o corpo: olha, corpo, ali tem uma região de perigo. Então, manda as células de defesa para lá. As substâncias inflamatórias é como se fosse um incêndio. Olha, tem um incêndio. As células de defesa é como se fosse o bombeiro. Olha, bombeiro, vai lá apagar esse incêndio. E aí, o que acontece? Vamos continuar aqui, então. Essas células de defesa, por sua vez, quando elas vêm aqui, né, para inflamação, no caso, além de resolver a inflamação, o que as células de defesa fazem também? Elas vão degradar o tecido conjuntivo. Então, ao mesmo tempo que ela vai para resolver o problema da inflamação, ela também vai degradar. Tá vendo esses tecidinhos aqui, ó? É o tecido conjuntivo
que a gente tem na região. Então, as células de defesa, elas degradam o tecido conjuntivo. E aí, quando a gente tem a degradação, a fragmentação, a quebra desse tecido conjuntivo, a gente acaba desenvolvendo então, só para continuar aqui, ó. Então tem a hipóxia, com a liberação de substâncias inflamatórias. As substâncias inflamatórias atraem os receptores. Só uma parte que eu pulei aqui para vocês não se perderem, tá? O aumento do volume dos adipócitos comprime as artérias, causando a hipóxia. A hipóxia libera substâncias inflamatórias. Essas substâncias inflamatórias, elas atraem as células de defesa. As células de defesa degradam o tecido conjuntivo, causando a fibrose. E além disso, essas substâncias inflamatórias aqui, além das substâncias inflamatórias aqui, elas ativarem, né, as células de defesa, avisando que ali tem um incêndio e que o bombeiro precisa vir, essas substâncias inflamatórias, elas também ativam aqui nas células de defesa, a gente também tem o sistema nervoso, tá? Então, as substâncias inflamatórias, elas vão agir sobre o sistema nervoso, ativando os receptores de dor. Células de gordura também têm receptores de dor. Então, quando a gente tem a substância inflamatória, elas ativam os receptores de dor. Por isso que quando eu falei que o lipedema é uma doença dolorosa, né, é uma patologia dolorosa, uma das causas da dor que os pacientes com lipedema têm é por conta disso. Porque essas substâncias inflamatórias também vão ativar os receptores de dor, certo? Por conta da liberação dessas substâncias. E aí, as células de defesa migram para o local e tem fibrose. Além dessas alterações, o estrogênio e a progesterona, eles também aumentam a permeabilidade dos vasos. Eles aumentam a permeabilidade dos vasos sanguíneos, tanto a artéria quanto veias, como eles aumentam também a permeabilidade dos vasos linfáticos. Então, viu que eu mostrei aqui para vocês que além aqui nesse tecido aqui adiposo, a gente tem vaso sanguíneo, artéria, veia, a gente tem também os vasos linfáticos. E quando a gente tem a alteração de estrogênio e progesterona, também altera a permeabilidade dos vasos, ou seja, os vasos ficam mais permeáveis. Quando o vaso se aumenta a permeabilidade dos vasos, a gente tem mais saída de líquido de dentro dos vasos para fora dos vasos. Mulheres aqui, né? Quando a gente está na TPM, a gente não fica mais inchada? Não fica com as pernas mais inchadas, o abdômen mais inchado, a mama mais inchada? Por que a gente incha na TPM? Porque na TPM tem, né, na fase aí, antes da menstruação, tem alterações hormonais. Se a gente tem alterações hormonais, alteração de estrogênio, de progesterona, isso deixa os vasos mais permeáveis, sai mais líquido de dentro dos vasos para os tecidos, a gente incha. Quando esses hormônios se reequilibram, a permeabilidade volta ao normal, esse excesso de líquido vai embora, né? Então, no caso do lipedema, paciente com lipedema, também tem essa alteração da permeabilidade dos vasos, e isso faz, né, com que pacientes com lipedema tenham edema. Tanto que lipedema, por quê? Lipo de gordura, edema de edema. Então, paciente com lipedema tem tanto alterações no tecido adiposo, como também acúmulo de líquido, e esse acúmulo de líquido se deve a esse aumento da permeabilidade dos vasos por conta das alterações hormonais, certo? Esses hormônios, estrogênio e progesterona, também predispõem a uma fragilidade capilar, ou seja, os vasos ficam menos resistentes, e aí qualquer batidinha, às vezes, né, uma batida ou uma massagem mais vigorosa já predispõe a ter hematoma com facilidade, tá? Então,
é uma outra característica aí do paciente com lipedema. E eu falei que no caso do lipedema, uma das características é que ele é uma doença dolorosa, o paciente tem dor. Uma das causas da dor a gente viu que é por conta das substâncias inflamatórias que são liberadas e que ativam os receptores de dor, certo? Mas associado a isso, a gente tem o acúmulo de líquido, e o acúmulo de líquido aqui nos adipócitos também vai comprimir os nervos, causando mais dor. Então a gente tem essas duas situações aí contribuindo para dor no caso dos pacientes com lipedema. Mas vou dar uma revisada então, né? Por que o paciente desenvolve lipedema? Porque ele tem alterações hormonais. Devido a essas alterações hormonais, acontecem alterações fisiológicas. Então, aqui é um conhecimento de um massoterapeuta que quer ser especialista. Massoterapeuta que só quer reproduzir técnica de massagem não precisa saber disso. Você que quer ser especialista, você precisa enxergar ter essa visão raio-x do seu paciente. Por conta das alterações hormonais, vai ter o aumento de volume e o aumento no número das células que são os adipócitos. Essas células comprimem aqui as artérias, chega menos oxigênio, causando uma situação de hipóxia. Nessa situação de falta de oxigênio, o organismo libera substâncias inflamatórias que são como se fosse um incêndio. Esse incêndio ativa as nossas células de defesa. Essas células de defesa migram para o local para apagar esse incêndio. Só que ao mesmo tempo que elas migram para apagar o incêndio, elas também quebram e degradam o tecido conjuntivo, né, que é fibras de elastina, de colágeno e de elastina. Isso causa uma fibrose, e essas substâncias inflamatórias, elas também ativam os receptores de dor, causando dor. Além da ativação dos receptores de dor, a gente também tem o aumento, um acúmulo de líquido aqui na região, porque os vasos ficam mais permeáveis, sai mais líquido de dentro dos vasos, e aí esse edema também contribui para o aumento da dor. Então, dor devido à ativação dos receptores da dor e dor devido ao edema que comprime os nervos e causa mais dor. E se você está gostando desse conteúdo e quer ver a aula completa, toca agora mesmo nesse card que está aparecendo aqui do lado da tela. E não se esqueça, se inscreve no meu canal e clica no joinha para dar um like nesse conteúdo. Um beijo e até a próxima!